A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para mais uma leitura, continuando no livro de Êxodo. Ontem nós lemos que Deus fala com Moisés no Monte Sinai, né? Ele delimitou a área para os israelitas, para eles não subirem ao monte, e ali, em meio de fumaça, de trovões, ele falou com Moisés, que é onde ele estava lhe dizendo os 10 mandamentos. Então, a partir de hoje, no capítulo 20, a gente vai começar com os 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Aqui Deus está já dando os 10 mandamentos, e já de primeiro... não terá outros deuses, né? Só há um único Deus, que é o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Aqui, quando fala em ídolos, já vou adiantando, que muita gente pensa em ídolos, é somente santo não sei de quê, pai de não sei o quê, e não é isso não. Você também pode ter um ídolo artístico, você idolatra esse cara sendo uma simples pessoa, o dinheiro, você idolatra o dinheiro, você idolatra um lugar, isso tudo é idolatria. Então a gente vai ler sobre isso também. Continuando no versículo 5. Não te encurvarás a eles, nem a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daquele que me odeia. Faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te deu. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina e o monte fumegando. Então o povo, vendo isso, retirou-se para longe, e disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à espessa nuvem onde Deus estava. Então disse o Senhor a Deus: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Não tenhais outros deuses diante de mim, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre elas sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar onde eu celebrar a memória do meu nome. Onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei, e se me fizeres um altar de pedras, não vos fará de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Aqui Deus está explicando como que vai ser o altar dele. E para você ver, né? Deus de pequenas coisas também. Aqui, o que eu acho interessante: não subirás no meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja coberta diante deles, né? Até nisso Deus pensou naquela época, né? E aqui continua as outras leis. Lembrando que essas leis aqui
o povo não tinha lei nenhuma, então não tinha como dizer o que era certo e o que era errado. A partir dessas leis aqui é que conhece o consentimento do certo e do errado. Essas leis aqui são as básicas, né? A partir delas é que foram surgindo as outras leis, e hoje tem as leis que a gente vê, que inclusive a lei do homem também se baseou nessas leis. 21. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º ano será alforriado de graça. Se entrou só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher e ela lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero sair alforriado, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha como uma sovela, então ele o servirá para sempre. E se um homem vender a sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor e ele não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme aos direitos das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o vestido, nem a sua obrigação marital. E se não lhe fizer estas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Porém, se não lhe armou cilada, mas Deus lhe entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando-o à traição, tirá-lo-á do meu altar, para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E quem raptar um homem e o vender, ou se for achado na sua mão, certamente será morto. Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E se 2 homens brigarem, ferindo-se um ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e a andar, ainda que apoiado numa bengala, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perderá e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir o seu servo ou a sua serva com um pau e este morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Se alguns homens brigarem e um deles ferir uma mulher grávida, provocando o aborto, porém não havendo outro dano, certamente será multado conforme que lhe impuser o marido da mulher e segundo julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás a vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho de sua serva e o danificar, o deixará ir livre pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo, o dente da sua serva, o deixará ir alforriado pelo seu dente. E se algum boi escornear homem ou mulher, que morra. O boi será apedrejado certamente, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escarneador, e o seu dono for conhecedor disso, e não prendeu matando homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto o resgate, então pagará por resgate a sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme este estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um escravo ou uma escrava, dar-se-á 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberto um poço, ou se alguém cavar um poço, tapar, e nele cair um boi ou um jumento, o dono do poço pagará em dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de alguém ferir o boi do seu próximo e este morrer, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também repartirão entre si o boi morto. Mas se foi notório que ele foi antes era
que o boi antes era escarneador e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Outras leis civis no capítulo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado roubando e for ferido, vindo a morrer, aquele que o feriu não será culpado do seu sangue. Contudo, se o feriu à luz do dia, o agressor será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o seu furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e largar-o para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se romper um fogo e pegar nos espinheiros e queimar os feixes de trigo, ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo totalmente pagará o queimado. Se alguém der prata ou vasos ao seu próximo para guardar, e isto for furtado da casa daquele homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes para ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo. Sobre todo o negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre vestes, sobre toda coisa perdida, de qualquer alguém que alguém disser que é sua, a casa de ambos será levada perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der a seu próximo para guardar um jumento, ou um boi, ou ovelha, ou outro animal, e este morrer e for dilacerado ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não pôs a sua mão nos bens do seu próximo, e seu dono aceitará, e o outro não restituirá. Mas se de fato lhe tiver sido furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Porém, se for dilacerado, deverá trazê-lo como prova disso. Então, não pagará o dilacerado. E se alguém pedir emprestado ao seu próximo algum animal e ficar aleijado ou for morto, então, não estando presente o seu dono, certamente o pagará. E se o seu dono estava presente, não o pagará. Se foi alugado, será pelo seu aluguel. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente pagará o seu dote e a tomará por sua mulher. Se seu pai inteiramente se recusar a entregá-la, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfãos afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não procederás com ele como usuário, não lhe imporeis usura. Se tomares como garantia a veste do teu próximo, a restituirás antes do pôr do sol, porque é a sua cobertura e o vestido da sua pele, em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Não blasfemará contra Deus, e o príncipe dele dentre o teu povo não difamarás. As tuas primícias dos teus licores não retardarás, o primogênito de teus filhos me darás. Assim farás os teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com a sua mãe, e ao 8º dia nos darás. E ser-me-eis homens santos, portanto não comereis carnes despedaçadas no campo, aos cães as lançarei. A partir de agora aqui são as leis de Deus, né? E a gente vai continuar aqui no capítulo 23. Não admitirás falso rumor e nem apoiarás ao ímpio para seres testemunha falsa.
Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo, o seu jumento desgarrado, sem falta o levarás ao seu dono. Se vires o jumento daquele que te aborrece, deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo, certamente o ajudarás a levantá-lo. Não desprezarás o direito do pobre na sua demanda. De palavras falsas te afastarás e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm olhos abertos e perverte até as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Também 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos, mas ao 7º ano a dispensarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo e do que sobrar comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Lembra-te de tudo o que vos tenho dito. No nome de outros deuses não vos lembrareis, nem mesmo o pronuncie a vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festas, as festas dos pães sem fermento comerás. 7 dias comerás pães sem fermento, como te tenho ordenado. No tempo determinado, no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. A festa da colheita dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita do fim do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho, 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até pela manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guardar-te diante dele, ouve a sua voz e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu te trarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei, enviarei o meu temor adiante de ti, destruindo a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus, os heteus de diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne um deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco as lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E estabelecerei os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles, ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim, se servires aos outros deuses.
certamente isso será um laço para ti. Aqui Deus está ensinando, já está dando as lições de como vai ser a travessia no deserto, que eles passaram por muitas cidades ainda até chegar na terra prometida, né? E ele está ensinando aqui, está dizendo, aos poucos eu vou eliminando seus inimigos, não vou eliminar tudo de uma vez, senão a terra vai ficar deserta para vocês passarem e as feras vão estar lá tomando conta da terra, então para não acontecer nenhum perigo com vocês, então aos pouquinhos eu vou livrando os inimigos e vocês vão passando até chegar no lugar que eu prometi. No capítulo 29, Moisés no Monte Sinai. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe, e só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma só voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias. A outra metade do sangue espargiu sobre o altar, e tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, a Nadab e Abiú e 70 anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, debaixo do qual havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué seu servidor e subiu ao monte de Deus. E disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos para vós. Arão e Hur ficarão convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. Então, subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia chamou a Moisés no meio da nuvem, e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e lá permaneceu por 40 dias e 40 noites. Aqui para você ver, então Deus mesmo que escreveu as tábuas, ele está chamando Moisés para entregar as tábuas para ele. Então realmente foi o dedo de Deus ali, olha que maravilha, né? Capítulo 25, as ofertas do tabernáculo, para o tabernáculo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo o homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, prata e cobre, e azul, púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de texugos e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas e pedras de engastes, para a estola e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo os fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás. Farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela,
2 argolas de um lado dela e 2 argolas do outro lado, e farás varas de madeira de acácia e as cobrirás com ouro, e colocarás as varas nas argolas aos lados da arca para ser levados com ela à arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se retirarão dela. Depois porás a arca o testemunho que eu te darei. Aqui Deus já começa a ensinar como que vai ser o tabernáculo de Deus aqui, que é a casa que ele está mandando fazer para ele. Lembrando que Deus não habita em casas, em obras de homens, né? Isso aqui vai falar aqui na Bíblia. Mas a palavra dele também diz, onde 2 ou mais falarem meu nome, lá eu estarei. Naquela época aqui, Deus se fazia presente, Deus conversava presentemente com os seus ungidos. Então, naquela época, ele designava os lugares certos que seria para a adoração dele. Hoje temos as igrejas e tal, quem escolhe acaba sendo a gente mesmo em tese, né? Porque tudo que nós fazemos é direcionado por Deus, mas naquela época era diretamente Deus que escolhia os seus lugares, né? E era muito bom ali. Já pensou que maravilha? Deus fala, não, eu quero que você faça um altar para mim ali, daqui é desse jeito, ó. Eu quero que você faça assim, 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 do jeito que eu quero é assim, você vai fazer. E você ter as ordens diretamente de Deus. Isso é maravilhoso, né? A partir de amanhã a gente continua, porque a partir daqui Deus está ensinando como será o tabernáculo, então tamanhos, tipos de utensílios, tipos de material, e isso por enquanto não é interessante pra gente. A gente vai ler umas partes que são mais interessantes, tá? E amanhã a gente continua. Senhor Deus e Pai, obrigada por Tua palavra, Senhor, obrigada por Tua mensagem, Pai, que ela entre em nossos corações, Senhor, que sejamos sempre direcionados a Ti, Pai. Em nome de Jesus eu peço a Ti, Senhor, derrama a Tua unção nessa pessoa que está comigo aqui agora, Senhor, derrama a Tua unção sobre ela, proteja-a de todo mal, Pai. Traga para perto de Ti as que não estão em seu caminho, Senhor, e as que estão, que sejam fortalecidas em Tua presença, Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração e que Deus abençoe.